Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é os dois cegos, não vendo, mas crendo pela fé. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Mateus, capítulo 9, versos 27 a 31. Depois nós vamos para Romanos, capítulo 10, versos 17. E depois a gente termina com Hebreus, capítulo 11, versos 1. Mas hoje Deus quer que a gente aduba, afofa, exercite a fé, porque foi isso que os cegos fizeram. A gente vai ver, meu irmão, eles não foram pelo que eles viram, eles foram pelo que eles ouviram. E a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqueles dois cegos, segundo os estudos judaicos, e quando eles chegam para Jesus e falam, filho de Davi, eles já sabiam um pouquinho da Torá, já tinham ensinado para ele a respeito do Messias, meu irmão. Então eles foram ali com aquela ânsia, com aquela vontade, com aquele desejo que Jesus Cristo abrisse os olhos deles, para eles verem o Messias, o Filho do Deus vivo. E muitas vezes estamos na igreja, mas não temos fé. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Alguns estudiosos judeus, homens da mente brilhante, dizem que Deus continua procurando os verdadeiros adoradores. Muitas vezes vamos para a igreja, nós vamos para a igreja pelo que a gente vê e não pelo que a gente ouve. Muitas vezes vamos para a igreja, estamos olhando o pregador, mas com os ouvidos fechados. Saímos da igreja, que palavra tremenda, irmão. O que ele falou hoje lá? Não lembro, está lá em Lucas, em João, está lá em Joãozinho. Entendeu, meu irmão? Deus quer exercitar a nossa fé. Deus quer que a gente volte a orar, volte a se santificar, volte a buscar, volte a jejuar, volte a interceder, volte a louvar, volte a fazer a programação aí de oração, à tarde, à noite, de madrugada. Deus diz, exercita a sua fé. Faça como os dois cegos, que eles não foram pelo que eles viram, mas sim pelo que eles ouviram. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, Nova Versão Transformadora. E o texto sagrado começa dizendo assim, Mateus capítulo 9, versos 27 a 31. Depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele gritando, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ou seja, se eles chegam com essa expressão filho de Davi, eles conheciam a Torá, ensinaram para ele os textos sagrados, porque a gente sabe que Jesus Cristo vem da linhagem de Davi. Então eles sabiam, eles estavam correndo atrás do Messias, eles conheciam, eles tiveram fé pelo que eles ouviram aqueles anos todos, até o dia que Deus envia na terra o teu filho, o teu único filho. Meu irmão, e eles dizem, tenha misericórdia de nós. A palavra misericórdia sabemos que é do latim, né? E tem a ver com córdia, do coração. Mas a palavra hebraica, o significado, a raiz da palavra hebraica, misericórdia, tem a ver com útero, é muito mais profundo. Versos 28. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e lhe perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Eles disseram, sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse, seja feito conforme a sua fé. E a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, conforme a sua fé, conforme pelo que vocês têm ouvido e pelo que vocês creem. Eles não estavam vendo o Messias, meu irmão. Eles nem sabiam se era moreninho, clarinho, cabelo escuro, como é que era, que roupa que estava. Ele não sabia, meu irmão. Eles apenas tinham ouvido falar do Messias esse tempo todo, até que o Messias chegou, porque eles chegam no Messias dizendo, filho de Davi,
tem misericórdia de nós. E muitas vezes estamos na igreja olhando para a cara do pregador e, como eu disse, com os ouvidos fechados. A gente não crê na palavra, a gente crê mais no famoso aí que a gente diz aí, a linguagem pentecostal, né? O rame fly, eis que te digo, receba, levanta, tá entendendo, irmão? Porque a palavra mesmo estão jogando, e a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, a palavra de Deus. Versos 30, então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente, não conte a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Os estudiosos dizem que isso aqui foi normal, porque eles receberam uma bênção tremenda. Até então eles não podiam ver sobre aqueles que estavam sendo falado para eles, sobre aquele que estava sendo pregado para eles. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, ou seja, ele é a palavra. Então, com toda certeza, os olhos deles foram abertos, viram Cristo. A Bíblia não relata, mas com certeza deve ter dado um abraço, se prostrado aos pés dele e saíram falando para todo mundo: olha, nós vimos aqueles de tanto que vocês pregaram para a gente. Até hoje eu era cego, até hoje eu estava crendo pelo que eu estava ouvindo. Agora os meus olhos veem o verbo que se fez carne. Está entendendo, meu irmão? Deus quer que a gente exercita a nossa fé. Romanos 10, 17. Assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vista. E o que os cegos fizeram, meu irmão? Eles creram, eles não estavam vendo, mas eles ouviram dizer sobre o Messias estava fazendo um milagre, eles ouviram, eles não estavam vendo, porque uma coisa é ser Tomé, uma coisa, eu só acredito se eu ver, eu quero ver, eu quero ver. Não, meu irmão, eles foram atrás do Messias, porque eles ouviram falar do Messias, e foram atrás. Só depois, pela fé, os olhos foram abertos. Meu irmão, a fé, em outras versões, é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Pelas quais esperamos. Meu irmão, o negócio é estreito. É como você no jardim da tua casa, meu irmão e minha irmã. Uma vez por semana ou uma vez por mês, você vai adubar aquela terra, você vai afofar, você vai jogar um esterco, humus de minhoca, né? Esse esterco bovino, para dar uma força ali e aquela flor crescer com força, né? Ou então a sua horta crescer com força. Mas você tem que alimentar também, adubar a sua fé. É o que Deus está falando aqui para a gente. A gente tem que ter fé pelo que a gente ouve, pelo que a gente lê, a palavra de Deus, pela pregação, pela mensagem da cruz, está entendendo? Temos que adubar, afofar, fortalecer a terra da nossa fé. Temos que ter fé, como eu disse, meu irmão, para orar. Quando você vai orar, vai pedir a misericórdia e vai fazer a tua petição a Deus, é fé. Quando você tem temor a Deus, é fé. Quando você procura se santificar na presença de Deus, é fé. Quando você entra no propósito de Deus em oração, é fé. Quando você liga o radinho na tua casa aí e quer ouvir um louvor para louvar a Deus, é fé, crendo que Ele existe. Está entendendo, meu irmão? Temos que buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Temos que estar na igreja, sentado no banco ali e falando com Deus, crendo com Deus. Meu irmão, eu fico doido em chegar na igreja, ver pessoas sentadas no banco, olhando para o teto. É uma oportunidade única a casa do Senhor. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Deus é onisciente, mas a casa do Pai, meu irmão, é a casa do Pai. Entrais pelos atos da porta do Senhor, já louvando, bendizendo, adorando o Senhor. As pessoas entram na igreja falando de um monte de coisa, só não falam de Deus, só não buscam a Deus, só não reverenciam a Deus. Oportunidade única de botar o joelho no chão na casa do Pai e pedir a misericórdia para o Pai. Meu irmão, Deus está falando comigo e contigo. Exercite a sua fé.
faça como os cegos, não viram, mas creram na palavra. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de mim, cuida de mim, me guarda, me proteja, guarda os meus negócios, a minha família, os meus filhos. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu irmão, vamos exercitar nossa fé, vamos botar o joelho no chão, vamos jejuar, vamos santificar, vamos se consagrar, vamos ter temor. Vamos guardar a língua, vamos vigiar, porque Deus quer nos abençoar assim como Ele abençoou o cego, pela fé, não é pelo que a gente vê. Ah, o irmãozinho da igreja, olha, 10 anos na igreja, ele comprou um carro. Agora eu vi, hein? Agora eu vi que Deus é Deus na vida do irmão. Agora eu vi, irmão. Comprou um carro zero, agora, Deus é Deus na tua vida. Não, irmão. Temos que crer pela fé, porque Deus é poderoso para abençoar, meu irmão. Todo o planeta é dele. A Bíblia diz que ele é dono da prata e do ouro. Ele é dono de tudo, meu irmão. Deus é tremendo. Vamos exercitar nossa fé, meu irmão e minha irmã, porque Deus quer me abençoar e te abençoar pela fé. Ele quer que a gente seja como os dois cegos, buscar pelo que a gente ouve, pela fé, pela palavra, sabe, meu irmão? Sentar na igreja e falar: Deus, abra a boca do pastor, pai, abra a boca de fulano. Meu irmão, eu sou assim, meu irmão, eu aprendi desse jeito. Quantas vezes já recebi ali, estou sentadinho ali, mas eu já saí de casa falando com Deus. Deus, usa a boca de fulano, pai, do pregador, do meu pastor que vai pregar hoje, pai. Meu irmão, já teve dia de eu estar orando na igreja, e depois levantar e eu falar com Deus em oração: Senhor, se o Senhor abrir a boca do pregador dessa forma, o Senhor já falou comigo hoje. E Deus abriu, meu irmão, a boca do pregador daquela forma, sabe? A ponto de eu olhar para minha amada para o lado assim e falar: meu Deus, que Deus tremendo. Meu irmão, eu recebi pela fé, porque eu falei com Deus. Entendeu, irmão? Se eu não botar meu joelho para falar com Deus, é porque eu não creio em Deus. A gente tem que botar o joelho no chão, crer que Ele existe e que vai nos recompensar. Está entendendo? É isso que Deus quer, meu irmão. Ele se alegra da fé e não daquele que vai atrás do Ramifly, esse que eu te digo, fala comigo, toma, receba, fecha a mão. É bom, meu irmão? Existe, é bom e existe, e eu sei disso, eu não sou nenhum bobo, né? Já lemos bastante Bíblia aí, somos de um ministério sério, eu sei que Deus usa. Mas eu fico inconformado com as pessoas que estão deixando a palavra de lado, abandonando a fé da palavra, abandonando a fé da oração, abandonando a fé da santificação, abandonando a fé do jejum, abandonando a fé da leitura da palavra, abandonando a fé da devoção da palavra na parte da manhã, abandonando a fé em orar a Deus para agradecer, abandonando a fé em acordar na madrugada para buscar. Sabe, meu irmão? Se a gente for colocar aqui, tem inúmeras coisas através da fé. Se você não bota o joelho no chão, você não tem fé. Se não ora, não tem fé. Se não busca, não tem fé. Se não acredita, não tem fé. Se não jejua, não tem fé. Está entendendo? E Deus quer, volte a adubar a fé. Aduba, coloca aí, vai, começa a esquentar, acende a fogueira. Começa a botar teu joelhinho no chão que tu vai ver o que Deus vai fazer. Tá bom, meu irmão? Esse foi o vídeo de hoje. Vimos aí que foi tremendo, meu irmão. 2 cegos que correram atrás pelo que eles ouviram. Oh, Deus tremendo, Deus poderoso. Eu recebo, meu irmão, essa mensagem pela fé, porque antes de Deus falar contigo, Ele já falou comigo, sabe, meu irmão? Ele diz: bota teu joelho, santifica, jejua, porque a vitória vai chegar. O que eu prometi vai se cumprir. Não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Meu irmão, fica com essa mensagem e seja abençoado através da palavra de Deus. Não se esqueça, exercite a sua fé. Fiquem na paz.